Salve, 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 meu querido! Salve, 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 minha querida! Tudo bem com vocês? Professor Adriano na área, língua portuguesa, 8º ano. E como vocês sabem, não estou só comigo aqui, Natan! Belezinha, Natan? Tranquilinho? Boa! Vamos começar então a nossa aula, né? Nós dois aqui, conversando com vocês aí do outro lado, e vamos ver do que nós iremos falar, quais são os nossos objetivos dessa nossa aula. Tá lá, identificar e avaliar elementos que estruturam a primeira página de jornais impressos, reconhecendo sua importância, estabelecer a relação entre a primeira página e o interesse do público leitor, e refletir sobre as diferenças entre o jornal em versão impressa e online. Eu imagino que vocês já tenham verificado, tenham lido algum jornal impresso ou não. E nessa situação aí você pergunta, você consegue observar a diferença entre o que está num jornal impresso, por exemplo, e um jornal que está na internet, um jornal online? Ele tem certas diferenças, mesmo sendo o mesmo jornal, tendo as mesmas chamadas, às vezes pode ser a mesma manchete, mas como ele está online, o jornal online, ele tem uma velocidade maior, né, de estar atualizando as notícias. O jornal impresso não tem essa possibilidade. Você comprou, ele está impresso, está escrito ali, não tem como atualizar mais. Você vai atualizar outro dia, comprando outro jornal, não é? Então, ele vai falar mais ou menos sobre isso. Agora eu quero que vocês aí em casa, observem essa imagem que está aqui. Olha só, esse jornal é da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, um dos maiores jornais que nós temos no Brasil. Ele é de segunda-feira de julho de 2018, né? Então lá atrás ainda nós vamos ter aqui um jornal um pouquinho mais antigo. E olha o que nós temos aqui, o que nós temos nessa página. Nós vamos ter aqui em cima, Folha de São Paulo, que é o cabeçalho do jornal, ali vai aparecer data dele, quem é o diretor, quando que foi fundado esse jornal, o slogan dele, o jornal a serviço do Brasil. Nós temos aqui em destaque, o que está em destaque? A primeira parte que aparece ali, a fotografia, onde que fica a manchete, logo abaixo ali, em mortalidade infantil tem primeiro aumento desde 1990. Então vocês observem que tem a manchete e a fotografia não tem uma relação direta, são coisas diferentes que estão mostrando aqui nesta capa. Esse tipo de jornal, né, que está presente aqui, entre outros mais, ele é o que nós chamamos de imprensa tradicional, é aquela que tem que como sempre tem as características que vem desde a criação do jornal. Então a imprensa tradicional que tem a periodicidade, enfim, tem algumas características que vai trabalhar um pouquinho. Então, a gente já sabe que a função principal do jornal é qual? Comunicar, não é? É fazer a comunicação, trazer uma informação para nós. Então, nós tem uma equipe de jornalistas que vai pesquisar, vai buscar aquela notícia, aquela informação e transformar isso em notícia e vai escrever de uma maneira que que você, que o Natan, que a gente consiga entender aquilo que ele pesquisou e que ele registrou antes. Então, ele quer informar para nós essa ideia. E onde que vai aparecer isso? Quem que faz isso? O jornalismo. Por isso ele fala que os textos jornalísticos da esfera do jornalismo. É isso que nós estamos falando. Dentro dos jornais temos vários tipos de textos jornalísticos. Notícia, reportagem, a fotonotícia, vamos ter lá editorial, carta do leitor, carta ao leitor e uma série de outros. Pode ter inclusive receitas, receita para bolo, seja lá o que for, eventualmente pode ter dentro do jornal. Isso fazem parte desse nicho da imprensa tradicional. É uma coisa interessante que os jornais eles têm um custo mais baixo, então não é um custo muito elevado. Por que será que eles conseguem isso? Se for pegar, vai na livraria e vai comprar ali uma resma de papel, gente, não é barato não. Então como que o jornal consegue ser mais em conta? Será que é a quantidade?
Tem a quantidade, mas não é só isso. O tipo de papel que ele utiliza, é um papel reciclado, o que deixa então um custo menor, que vai fazer a reutilização a partir das lascas de madeiras. Então o custo dele é menor. Para nós, o material dele é menor, por isso que tem um custo um pouco menor que outros. Então, por ter menor qualidade de papel, não significa que ele não cumpre a sua função, Aqui, não significa que ele não vai cumprir a função dele. Porque a função dele é informar, ele vai cumprir. Sendo um papel couché ou papel jornal, que nós conhecemos, mas a função de informar vai cumprir. Entretanto, ele tem menor qualidade para dar um menor preço, facilitar o acesso para nós. Em geral, os jornais abordam temas genéricos, então questões do dia a dia, e eles são consumidos de maneira geral pela grande massa populacional, então pela população em geral. Então não precisa, por exemplo, Folha de São Paulo que a gente viu ali, ele é para qualquer pessoa que queira ler, não é dirigido. Mas nós temos jornais que são para públicos específicos. Nós temos jornais que são voltados para o mercado imobiliário, outros para o mercado de valores, Então vai ter um jornal especificamente falado em relação, escrito em relação à economia. Posso ter jornais voltados para algumas categorias de profissionais, os professores. Pode ter jornal exclusivamente para os intérpretes, Então aqui várias situações. Pode ter jornal para você aí, estudante. Então nós temos o jornal do Grêmio Estudantil. Sabe lá, o Grêmio, ele faz o jornal. Ele é voltado para quem? Para você. Não é para todo mundo, não interessa para quem não é daquela escola ou para quem não é aluno. Eu posso até ler, mas não é voltado para mim essa informação. A informação é bem exclusiva, bem específica nesse sentido. Então é bem especializado que nós temos ali. Em geral, os jornais precisam atender basicamente 4 critérios específicos para ser considerado um jornal para se manter. Ele tem que ter uma abrangência, ou seja, o conteúdo dele tem que ser apto, fácil para o público inteiro, que vai focado em entender naquele jornal, o que está sendo escrito ali. Há que ter a necessidade de uma periodicidade, ou seja, ele tem que sempre acabar se repetindo de um tempos em tempos, Ele vai ficar tendo lá, então, ele pode ser uma periodicidade diária, pode ser semanal, pode ser mensal, bimestral, mas para ter a característica de jornal, ele precisa ser periódico, ou seja, tem intervalos de tempos regulares. Não adianta, por exemplo, lançar um jornal, eu quero fazer um jornal diário, mas eu faço hoje, daí o outro eu faço amanhã, mas o outro eu vou fazer outra semana só. Daí depois eu vou fazer por um dia, e por 2 dias, volta não funciona. Aí você vai deixar quem? O seu público leitor perdidaço. Quando que vai ser esse jornal? Eu não sei. E você acaba perdendo esse mercado porque ele é muito concorrido. É uma questão de mercado mesmo. É uma fatia de mercado que eu estou vendendo a informação para o meu público lá. E dentro do jornal eu vendo a publicidade, se for o caso. Outra situação que nós precisamos ter é a atualidade. Então, nós precisamos divulgar informações recentes do jornal, do que está ocorrendo. Então, assim, se o jornal ele é diário, hoje, amanhã, depois da manhã vai ter, não adianta nada do jornal de hoje eu postar uma notícia da semana passada. Não faz sentido. Mas se um jornal, ele, por exemplo, é mensal, ou seja, sai uma vez por ano, em 12 edições ao todo durante o ano, aí faz sentido de eu ter uma notícia que ocorreu um pouco mais atrás, nesse período todo que está de uma edição para outra. Precisa ter também uma universalidade, ou seja, abranger áreas de interesse específico, não ser uma área só. Então, áreas em geral, que vão ter diferentes tipos de pessoas, mesmo que seja um jornal definido, encaminhado para um recorte de público específico lá. Agora, lembra da página nossa que nós vimos ali agora há pouco? A capa está aqui, olha, desse jornal da Folha de São Paulo, que eu li um pouquinho para vocês, falei do cabeçalho, li a manchete, só comentei da fotografia. Então, observem, nessa capa desse jornal que está aqui, qual é
o que mais chama a atenção? Faça um comentário sobre isso. Vai lá então, hein? Eu fico aqui, eu espero você fazer aí. Vai lá, hein? E aí, meu querido, e aí, minha querida, já responderam? Claro que sim, né? Mas também observem, né? Essa foto que está ali, né? É óbvio que vai chamar atenção nesse jornal. Então, a foto do Mbappé aqui, né? O jogador da França, né? Ele está levantando a taça de campeão mundial de futebol. Então, aqui vocês podem perceber, voltar um pouquinho ali, né? Olha só. Ele beijando a taça, né, a Copa do Mundo, o nome dessa taça, que foi ganha, né, pela França nesse Mundial. E veja que isso aí está onde? Na primeira página, na capa do jornal. Falando em primeira página, falando em capa, é nela então que vai estar as informações principais que vão fazer nós, leitores, ou qualquer outra pessoa que queira, ler o jornal. É ali que vai chamar a gente. Então, o objetivo é induzir o público leitor à leitura. É fazer, venha, leia por causa disso aqui. Venha ler, que legal. Então, é isso que o jornal tem que fazer, a capa quer fazer, né? É induzir a leitura do seu texto que está interno. Em geral, a primeira página não traz notícias completas. Vamos para cá um pouquinho. Ele vai trazer o quê? Vai trazer as chamadas. Somente as chamadas, vem o título, a chamadinha, do que se trata. Se você interessou, gostou, você vai ler lá dentro. Mas para ler lá dentro tem que comprar. Isso. Você paga, compra e faz a leitura. A seleção dos temas que compõem é muito cuidadosa, pois deve instigar o leitor a recorrer às páginas internas a fim de conhecer a notícia completa. Então, por isso que a chamada é muito importante. Porque eu faço uma chamada qualquer ali e a pessoa nem vai se interessar pela notícia.
Então a chamada deve ser importante para fazer, por que eu tenho que ler essa notícia? Então a chamada ela vai cumprir essa função. Há também a manchete, que essa é a principal notícia do dia naquele jornal. Ou se for um jornal semanal, mensal, a principal notícia naquele jornal. E ela está sempre com letra em formato diferente, ela está sempre com letra normalmente em negrito. Se o jornal for colorido, vai estar numa cor diferente, ela vai estar em destaque dos demais. E para que faz a manchete ela tem essa função? Para chamar a atenção, como a gente acabou de dizer ali, né? Então, após ler a manchete, normalmente nós temos uma foto. Agora, veja que eu disse normalmente. Lembra do jornal da Folha de São Paulo, ali do Mbappé? Ali ele não estava se referindo diretamente à manchete. A foto foi a melhor daquela edição. Então, a foto dele beijando a taça foi considerada melhor para aparecer na página, na primeira capa. Então, nem sempre a foto está relacionada diretamente com a manchete. Continuando ainda aqui, a estrutura dessa primeira página, ela modifica-se um pouco de acordo com o jornal, né? Então nós vamos ter lá as chamadas, que são o que chamam as notícias que estão dentro do jornal, as janelas, que traz pequenos textos juntamente com o título e podem vir acompanhadas de fotos, né? Então a janelinha ali, né, que você vai ter um quadro diferente para destacar. Fotonotícia, destaca uma foto com grande qualidade jornalística, é o caso daquela que nós vimos do Mbappé. Com o Mbappé, ele teve essa função, é fotojornalística, é a foto que mais teve função jornalística e chamou atenção naquela edição. Não foi outra. Por isso não tem nada a ver com a manchete especificamente que estava sendo tratada ali. E as inovações, gente, vão aparecendo, né? Porque assim, sabe que todo dia surge algo novo. Então, a sociedade ela vai evoluindo, vai melhorando, vai se desenvolvendo. Ora, com o jornal não é muito diferente, não. Não é, não. Apesar de se olhar a imprensa tradicional, o jornalzinho, vai lá na banca, né? Ele está tudo igualzinho como era há alguns anos, né? Há décadas aí, quem sabe século, né? Então, assim, ela revolucionou, quando veio o jornal, ela revolucionou, porque foi coisas novas, a imprensa foi novo no mundo. Só que houve uma outra revolução, né? Surge o quê? Surge a internet, né? Com a internet, as pessoas não ficam apenas na questão impressa, eles vão buscar, então, um jornal, esse mesmo jornal, mas as páginas online. Então, eu posso, hoje em dia, ter acesso ao mesmo jornal que eu lia e compro na banca, no meu computador, no meu tablet, no meu celular, em vários, na TV, se for o caso, uma TV que tem acesso à internet. Então nós temos vários meios para a gente poder ler esses jornais, então para chegar nesse lugar, né? Então das mídias disponíveis nos anos 90, lá do século 20, né, o jornal impresso foi o primeiro a migrar. Então observe, a internet ela nasce quando? Lá mais ou menos se populariza lá na década de 90. E os jornais foram os primeiros a entrar nessa onda da internet e foram muito espertos a trazer para um público virtual que estava na questão física, né? O San José Mercury News foi o primeiro jornal a disponibilizar a versão online, lá no ano de 1994. Não é um jornal brasileiro. Veja só, essa empresa não perde tempo, né? Ela ficou esperta para acompanhar o rumo. E veja que legal, hoje, difícil você encontrar um jornal que não esteja no ambiente virtual, que não esteja numa página própria deles, que não tenha redes sociais, mas muito difícil mesmo, né? Então as redes sociais e as páginas em geral aí dos jornais, eles estão também na internet. Nem sempre, eu vou pegar e vou ler o jornal hoje quando chegar em casa. Nem todos os jornais são livres, você tem que ser assinante para poder ler aquele jornal na internet. Da mesma maneira que você vai na banca sem comprar o jornal. Então nós temos essa situação assim. O que eu trouxe o San José Mercury, então? O que ele trouxe para nós aqui de maneira geral? Então disponibilizou o contato entre leitor e jornalista através de e-mail. Hoje e-mail a gente quase nem usa, né?
a gente vai fazer manda mensagem ali via aplicativos, mas o e-mail antes não era algo que facilitava muito. Tinha que escrever uma carta e mandar, e retornar, e ler. Então o e-mail era muito rápido, então ele disponibilizou um e-mail para falar com qualquer um da redação. Propôs fórum de discussões para que o leitor se expressasse, então abriu fóruns para discutir qualquer assunto do jornal. Trouxe uma página a mais para o jornal. Criou um mecanismo de busca e navegação que facilitaram o acesso ao conteúdo. Como que eu vou chegar a tal conteúdo? Os hiperlinks, eu clico e vou abrindo outras janelas vão levando a outros. O conhecimento amplificou. Veja a importância. Isso nós estamos falando hoje, no século XXI, agora estou falando no final do século XX. Lá em 1994, que esse jornal trabalhou. Vejam como se desenvolveu. Agora aqui, na sua opinião, quais as vantagens ou desvantagens do jornal online em comparação ao jornal impresso? O jornal online é aquele que está lá, que você vai utilizar ele, acessar via internet. O jornal impresso é o que está na banca. Qual é vantagem e desvantagem? Não vai ter uma resposta única, mas vai ter uma resposta que a gente pode conversar depois. Fique aí fazendo, eu fico aqui, eu já volto, hein? Vai lá! E aí, meu querido, e aí, minha querida, resolveram a questão? Conseguiram raciocinar? Você levantou, conseguiu elencar qual é a vantagem do jornal impresso, qual é a vantagem do jornal online? Vamos aqui, eu tenho uma proposta de resposta para vocês. Então, a interatividade é uma das principais causas do jornalismo online ter se tornado
tão popular porque as pessoas têm a liberdade de debater os temas e emitir os seus posicionamentos. Além disso, as matérias podem ser compartilhadas em redes sociais, sendo que os próprios jornais mantêm perfis que são atualizados muitas vezes por dia. Então aqui é uma possibilidade. Você pode ter pensado diferente. Aqui então trouxe para vocês uma comparação. Vejam como o jornal impresso ele tem um pouco mais, aliás, o jornal online aparece um pouquinho mais de vantagem nesse meu comparativo. Então eu posso mandar a mensagem em tempo real e eventualmente tem alguém lá do outro lado que pode me responder também no tempo real. De início e no geral, a maioria dos jornais se limitava a disponibilizar versões digitalizadas das versões impressas, ou seja, o mesmo jornal, só que estava na internet. Então, ou podia estar na banca, ou podia comprar o jornal ou ler na internet. Era o mesmo. Então, no início era assim. Agora, como havia esse receio que a internet passasse por cima de tudo, né, ele acabou sendo disponibilizado hoje uma versão um pouco diferente, que é atualizado durante o dia. Né? Então, elas coabitam de certa harmonia, pelo menos no Brasil. Por enquanto, não são consideradas concorrentes, mas elas são complementares. Né? Então, meus queridos e minhas queridas, vocês gostaram? Eu curti, eu gostei. Eu espero que o Natan tenha gostado também. Gostou, Natan? Ah, boa! Então lá, nesta aula estudamos a importância da primeira página impressa do jornal, sua estrutura, as diferenças que a internet provocou na forma tradicional de fazer jornalismo e produzir jornais. Boa, meu querido! Eu fico por aqui, você fica por aí e tchau, tchau, tchau!